안녕하세요, 여러분. Na aula de hoje, então, nós vamos ver o patim duplo, né, que é considerado um dos piores pesadelos de todo iniciante em coreano. Mas assim como a gente viu com o patim na última aula, a gente vai ver nessa aula que o patim duplo também é muito simples. Mas antes então de vermos o patim duplo, vamos revisar o que a gente aprendeu na aula passada em relação ao patim. Primeiro, nós vimos como que a lógica dos chamo, das sílabas no coreano, são formadas por uma consoante e mais uma vogal. Então essa é a regra geral para construir as sílabas no coreano. Por isso que a gente nunca escreve uma vogal solta nas sílabas, e acaba usando a consoante neutra, o ian, quando a gente precisa escrever só o som de uma vogal em uma sílaba. Então a gente viu aquele exemplo da palavra ai, né, que é formada por a mais i. Mas nesses dois casos, nessas duas sílabas, a gente sempre vai ter o ian ali acompanhando, né, no a e no i também. Então esse a e o i não vão ficar sozinhos, eles vão ficar com o ian acompanhando eles também. Depois a gente viu então que o patim simplesmente é aquela consoante que fica no final da sílaba. Então, por exemplo, quando a gente tem uma consoante mais uma vogal, e aí a gente vai ter mais uma consoante embaixo. Então, nesse caso, essa consoante que está embaixo, no final, ela vai estar em posição de patim, é assim que a gente diz, né? Às vezes a gente diz que essa consoante ela acaba sobrando porque ela está ali sozinha, sem nenhuma outra vogal do lado dela. Então, simplesmente essa consoante no final vai ser o nosso patim. Isso é bem simples, né? Então a gente viu na aula passada também como que isso acaba interferindo na questão da pronúncia, né? Por exemplo, com a palavra kot, né, que é lugar, se escreve com kyok, com o e o nosso szinho ali, o shut, embaixo, que vai estar em patim, por isso que ele tem esse som de T seco no final. Mas quando a gente tem uma vogal que vem depois, na próxima sílaba, o som desse S ele vai voltar ao normal. Por isso que a gente tem, por exemplo, ko-san, né, com esse som de san, porque o som do S voltou ao normal, porque a gente tem aquele A, né, a nossa vogal A que vai vir depois, então o som do S volta ao normal. Então, essa é a nossa regra geral do patim. Mas afinal, então, o que é o patim duplo? O patim duplo é simplesmente quando a gente tem dois patims, ou duas consoantes, né, no final. Então, a gente vai ter duas consoantes na posição de patim, né? Por isso que a gente diz que o patim, ou o normal, né, ou simples, é quando a gente tem uma consoante lá no final, que fica embaixo, né, sobrando. O patim duplo é quando a gente vai ter duas consoantes que vão estar lá no final, né? Então, por isso que às vezes acaba parecendo um pouco complicado de ler, porque a gente não sabe como é que lê o som direito, né? Olhando ali que tem duas consoantes, qual o som que a gente lê, se a gente lê os dois, né? Por isso que talvez o patim duplo acaba confundindo muito, né? Quando a gente está começando a aprender o coreano. Mas na verdade é bem simples e a gente vai ver agora como que isso funciona. Quando a gente tiver então um patim duplo, assim como o patim normal, né, ou simples, a gente pode chamar assim, ele também vai alterar a pronúncia das palavras, né? Mas qual que é a regra geral que a gente tem? A regra geral é que normalmente uma das consoantes que está ali no patim duplo vai acabar perdendo o som. Então, na verdade, a gente vai ler o som de só uma das consoantes, como se fosse um patim normal, um patim simples só com uma consoante em patim. Essa é a regra geral. Mas, como a gente viu antes, se a gente tiver uma próxima sílaba que tem uma vogal no início, que começa em vogal, né, que tem uma vogal que já vem em seguida depois do patim, então o som dessas duas consoantes vai acabar aparecendo, né, porque o som, na verdade, da última consoante vai passar como se fosse para a próxima sílaba, então a gente vai conseguir ler o som das duas, né? Essa é a regra geral que a gente tem também, assim como a gente tinha lá no patim normal.
A gente vai ver agora, então, 2 exemplos para vocês verem como é que isso funciona na prática. O primeiro exemplo, então, que a gente vai ver vai ser do verbo ler em coreano, o verbo ler. Então, ele vai ser formado, né, pelo i acompanhado do yang, e vocês vão ver que ali em patim a gente vai ter o lial e depois o kiok, né? Então a gente vai ter esse patim duplo porque a gente tem essas 2 consoantes em patim. Mas como é que vai ficar o som dele? O som desse verbo no infinitivo a gente vai ler como ikta, ikta, né? Como se fosse um som de K seco e depois até o som desse tá, do tigut, que vem depois, ele acaba sendo fortalecido por causa desse patim e acaba sendo como se fosse o som até da consoante dupla, né, do san tigut, da nossa consoante dupla, por causa justamente desse patim. Mas então o que importa é vocês perceberem que a gente não está lendo aqui o som do lial, né? A gente está lendo direto o som do kiok, ikta, ikta. Mas como é que vai acontecer? Quando a gente conjuga esse verbo, né, a gente passa ele do infinitivo para conjugar, né, antes era só o verbo ler, agora a gente vai dizer alguma coisa como eu leio, né, você lê. Então, como é que isso vai ficar? A gente vai ler ele como irgoyo, 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 né? Esse som do lial ele volta a aparecer, vai ter o som daquele lial que é enrolado, né? Quando ele está justamente embaixo ali em patim, ele tem esse som de R meio caipira, um L meio enrolado, né? Por isso que a gente lê irgoyo. E vocês vejam que o som do kiok também está aparecendo, mas nesse caso aqui ele volta a aparecer como G, né? Porque é como se o som dele passasse para a próxima sílaba. Então ele estaria no meio, né, da palavra. Então nesse caso a gente lê como irgoyo, com um som de G, não mais de K, daquele K seco que estava em patim. Então o nosso segundo exemplo vai ser o verbo optar, que no coreano a gente pode traduzir ele como não ter, não estar, ou também como não existir. Vai ser um verbo bem particular, bem importante do coreano. Então vocês podem ver que a gente vai escrever ele como o O, né? E daí embaixo, em patim, a gente vai ter o piup e depois o shiut. Então essas 2 consoantes, elas vão estar em patim duplo, né? Porque as 2 vão estar ali na posição de patim. Então como é que a gente vai ler ele? A gente vai ler ele como opta, opta. Vocês podem ver que aqui, de novo, nesse caso a gente não vai ler o shiut, né? O som do nosso S não vai aparecer. E também vai acabar fortalecendo o som do tigut ali, que virando também como se fosse um san tigut, a consoante dupla, né? Então a gente vai ler ele como opta, tirando esse som do S. Mas se de novo a gente vai ter uma vogal, esse som vai voltar. Então quando a gente conjuga também esse verbo, como é que vai ficar o som dele? Ele vai ficar como opsoyo, opsoyo, né? A gente vai ter o som do piup ali ainda em patim, aquele som meio seco, né, do patim, mas o som do S ele vai voltar. Então a gente lê opsoyo, né? Então o som das 2 aqui estão aparecendo, né? Então essa vai ser a regra geral também do patim duplo, né? Normalmente uma das consoantes não vai ter o som, vai acabar perdendo o som dela. E se a gente tiver uma vogal que vem depois, na próxima sílaba, a gente vai ter esse som voltando então, tá? Mas aqui é importante vocês saberem que no caso do patim duplo, a gente vai ter várias exceções, então vai depender muito de cada palavra qual das consoantes que vai perder o som, por exemplo. Então, na verdade, o caso do patim duplo, vocês não precisam ficar se preocupando em decorar, né, todas as possibilidades de consoantes que existem em patim duplo. São várias, então não precisa ficar decorando, né? É muito mais fácil vocês pegarem, por exemplo, o dicionário da Naver, né, que é o dicionário em coreano, o melhor dicionário que tem
que vocês podem olhar lá no dicionário, vocês vão achar que tem a pronúncia também lá, vocês olhem em cada palavra, normalmente tem a pronúncia. Então, se vocês olharem, vai ser muito mais fácil de identificar, né? De repente até num bom tradutor ali para ouvir o som só, né? Tem o Papago Naver também, que é o tradutor da Naver. Então, vocês ouvindo e pegando palavra por palavra, é mais fácil de se acostumando a entender quando que um som vai aparecer ou não, né? Muito mais difícil ficar decorando e não precisa. Então, essa foi a nossa mini aula sobre o patim duplo. Eu realmente espero que agora todo o medo, todo o problema que vocês sempre tiveram com o patim e também com o patim duplo tenha desaparecido e que vocês tenham percebido como que é fácil, na verdade, o patim, né? É só uma questão daquela consoante ali no final e algumas mudanças que isso vai ter na pronúncia. Então, até a próxima mini aula. Annyeong!